esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, paróquia mais bonita do Brasil. Evangelho de Mateus 18, 1 a 5, 10, 12 a 14. Eu não gosto muito quando eles quebram os versículos, não. É bom ler tudo, porque tem mais sentido. Mas aqui está quebrado. Vai do 5, aí pula 6, 7, 8, 9, depois pula o 11. É bom ler tudo, né? Capítulo 18, do 1 ao 14. Chegar em casa, ler. Naquele tempo, é hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no nosso coração desde que a gente coloca em prática. Ela acontece. Que a gente acredite. Ela acontece. Os discípulos aproximaram-se de Jesus, ou um grupo dos 12, que às vezes é chamado de discípulos, mas são apóstolos, ou mais de 70, segundo Lucas. Perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos tinham uma preocupação de querer ser grande, querer ser como hoje, né? Mudou muito pouco. Hoje tem muita gente no mundo e dentro da igreja querendo ser maior do que os outros, né? Só que a lógica do reino é diferente da nossa. O maior é o menor, o menor é o maior. Quem quer ser grande, seja o servo. Jesus vai dizer em outra ocasião. Não é para mandar, a gente quer mandar, né? Quer ser o maior para mandar. Aí tem gente que sonha em ser o Papa. Meu Deus do céu, se soubesse a responsabilidade, e que vai ser julgado primeiro que todo mundo. Tem gente que sonha em ser bispo. O daqui é responsável por 4 milhões de pessoas, que a Arquidiocese de Fortaleza tem 4 milhões. Eu não queria nem ser pároco, sou. Aqui tem 40 mil habitantes, sou responsável por isso, né? São João Vianney, a paróquia dele tinha 200 pessoas, e ele tinha medo, né, de se perder, que ele era responsável por 200, eu sou responsável por 40 mil. O bispo por 4 milhões, o Papa pelo mundo todo. Então não queira não. É bom, é melhor ser pequeno mesmo. Aqui nosso Senhor não vai dizer ser o servo não. Vai dizer o quê? Então a pergunta era essa: quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam ser grandes.
Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem não for igual a criança não entra. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou cortar minhas pernas, cortar os braços, achatar para ser igual? Não. Ter o coração de uma criança. Tudo bem que tem criança aí que é difícil, né? Eu era bastante difícil. Mas a pureza, a inocência da criança. A criança até mais ou menos 7 anos, ela não peca não. Pode até perder a paciência, pode gritar às vezes, pode brigar, mas não peca não, porque ela não tem consciência entre o certo e o errado. A partir do momento que alguém tem consciência entre o que é certo e o que é errado, vai ter que fazer o certo. Se não fizer, peca. Dá para entender ou não? Pronto. Uma criança até essa idade não tem. Ela não sabe direito o que é certo e o que é errado. É essa inocência da criança. Para nós é mais difícil. Por quê? Porque nós temos consciência já do que é certo e o que é errado. E quem pecou muito sabe mais ainda. Quem pecou depois se arrependeu. Quem pecou e se arrependeu, né? Porque se não se arrependeu, como é que faz, né? Mas quem pecou, se arrependeu, sabe mesmo o que é certo e o que é errado. Não se arrependeu? Se arrependeu porque reconheceu que estava errado. Então, esse ser criança aqui é a inocência da criança. Tem um coração de criança, nesse sentido. Apesar de hoje uma criança de 10, 12 anos, ao menos que eu escuto, hoje, as meninas estão engravidando com 12 anos, estão perdendo a inocência com essa idade, né? É um mundo moderno, né? Pós-moderno, contemporâneo, tomando anticoncepcional, 12 anos, né? Não é 7, com 7 começa a ter consciência, né? Mas com 12 fazendo isso está pecando, e pecando muito, né? Pode não ter a consciência de um adulto, mas já tem consciência, já sabe o que é certo e o que é errado. Que nosso Senhor quer então que a gente tenha um coração de criança nesse sentido, não pecar, de lutar contra o pecado, de ter a inocência de uma criança, nesse sentido que eu estou dizendo, que a criança não peca, né? Infelizmente hoje cada vez a idade que elas vão perdendo a inocência é menor, né? Esse mundo aí que a gente vive. E mais, quem se faz pequeno, então, se não se converter e não se tornar como criança, não entra no céu, não entra no reino dos céus. Depois, o maior é quem tem um coração de criança. Não é o que quer mandar, né? Quer mandar para o exército, né? Mas vai ser gente grande, vai ser coronel, né? Porque general, então vai obedecer um bocado. E mesmo não tem ninguém que só mande, né? Estudei no colégio militar, eu tinha que obedecer, né? Quem manda obedece também, né? Ah, mas eu quero ser o Papa porque o Papa só faz mandar. Você que pensa, ele obedece a Deus, né? E ai do Papa se não obedecer a Deus, é bem pior, né? Então, para entrar no reino tem que ser como criança, não ter um coração de criança, não pecar como a criança. Se pecar, peça perdão logo, né? Depois, o maior no reino é quem tem um coração de criança, né? E tem uma terceira coisa: e quem recebeu uma criança recebe Nosso Senhor. Quem recebeu uma criança na inocência da criança é Nosso Senhor. De uma criança que nunca pecou, Nosso Senhor. Por quê? Porque ele nunca pecou. Os dois únicos que nunca pecaram foi Nosso Senhor e Nossa Senhora. Ela nasceu sem pecado, ele foi gerado sem pecado. Ela é imaculada, ele Deus. Todos os outros pecaram, né? Volto a dizer, a criança enquanto não tem consciência não peca, mas nasceu com o pecado original. Daí a fraqueza que a criança também tem. Fraqueza no temperamento, fraqueza nisso, fraqueza naquilo, todo mundo tem. Consequência do pecado original. Mas a consciência do pecado ela não tem não. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Agora está falando dos discípulos. Está chamando de criança os discípulos, aqueles que seguem a Jesus.
Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Tanto o discípulo, que luta pelo reino de Deus, que luta para não pecar, como a criança. A inocência da criança, ela vê a face dos anjos de Deus. Por isso, que muitas vezes as crianças têm revelações, que nós não temos. Por isso que muitas vezes as crianças têm certas percepções que nós não temos, por causa da pureza dela. Quanto mais pura, melhor. Ela consegue sentir as coisas. Muitas vezes, elas conseguem sentir, por exemplo, o espírito de um adulto. Se ele é bom, se ele é mau, a criança sente. O anjo avisa, ela é mais fácil dela escutar o anjo. Ela vê o anjo, como diz Nosso Senhor, né? Nós é mais difícil, né? Quanto mais a gente pecou e se afastou de Deus, mais difícil de escutar. Certamente que se a gente se reaproximar e confessar e viver uma vida de confissão e oração, adoração, a gente vai perceber também um bocado de coisa, né? Então a nossa vida é envelhecendo, mas se tornando como criança, nesse sentido, de ter um coração puro. Só os que têm um coração puro veem a Deus. E aqui a criança vê os anjos de Deus, por causa da pureza do coração. Pronto, até aqui a questão da criança, tá? Depois ele fala das ovelhas. Se o homem tem 100 ovelhas, perde uma, ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Normalmente é. Por quê? Porque não quer perder. Assim Nosso Senhor, ele vai atrás da ovelha perdida. Lucas fala muito bem disso, apesar de aqui ser Mateus. Lucas 15, o filho pródigo, a moeda perdida, né? Lucas tem várias parábolas sobre isso. Aqui é o mesmo sentido da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, né? Ele deixa aquelas que estão seguras e vai atrás da que está perdida. Nosso Senhor vai atrás, mas ele não força a entrada. Ele bate na porta, mas ele não entra. Quem abre sou eu. E se tiver em estado de pecado, ele não entra. Então o que abre a porta para Nosso Senhor entrar? A confissão, se estiver em pecado. Ou um coração de criança, que não tem pecado. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos, nem das crianças, nem dos discípulos, nem dos apóstolos, nem de nós. Deus não quer que a gente se perca. E se perder, eu comparo com o choro do rei Davi. Certamente Deus não chora, porque Deus é puro espírito, mas é só uma comparação. Davi teve vários filhos e várias mulheres, isso no Antigo Testamento, no Novo não vale. Um deles, chamado Absalão, se revoltou contra ele e tentou matá-lo, e tentou tomar o reino dele. Davi fugiu, mas o exército de Davi era bem mais poderoso e forte do que o exército do filho dele. Aí Davi venceu a guerra, mas ele avisou para os generais do exército dele: não matem meu filho. Ele queria poupar o filho. Naquela época, ou matava ou morria. O Antigo Testamento é assim? Pode ler. Mas um dos homens de Davi viu o Absalão, o nome do menino, do jovem, pendurado numa árvore. A história conta que ele tinha muito cabelo, aí ficou pendurado pelos cabelos numa árvore. E esse homem de Davi matou o filho de Davi, apesar da ordem. E foram dizer a Davi: pronto, tu podes entrar em Jerusalém, ganhamos a guerra. E Davi, aflito, perguntou: e meu filho, Absalão? E o mensageiro disse: que tenham a sorte dele todos os inimigos do rei. Ou seja, ele morreu. Aí Davi começou a gritar: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, tu morreste, meu filho Absalão. Mesma coisa Deus faz com um que vai para o inferno, mas vai, né? Infelizmente alguns irão para o inferno. Por quê? Porque não se abriram para a graça de Nosso Senhor, nem quiseram ter um coração de criança. Leitura inicial, Ezequiel. Começou a leitura de Ezequiel, já lemos Jeremias, ele vai alternando os profetas. Primeira leitura alterna com o Antigo e o Novo Testamento. Aqui Ezequiel. Ontem ele teve uma visão da glória de Deus, né? Essa glória vai se afastar do santuário. Por quê? Porque o povo pecou de idolatria e está no exílio. Aqui Deus
chama a casa de Israel casa de rebeldes, por causa do pecado de idolatria. Mas manda ele ler, comer um livro, né? Não é livro mesmo não, era um rolo, né? Naquela época não tinha livro como esse aqui não, era um rolo, né? Um cilindro. E certamente aqui é uma visão que ele teve, né? Mandou ele abrir a boca e comer esse livro. Aí ele olha, vê uma mão estendida para ele, uma visão. Na mão tinha um livro enrolado, é um rolo, assim que os antigos, os livros eram assim, eram os rolos, né? Ele desenrola o livro, o rolo, estava escrito na frente, no verso, e o que estava escrito? Canto fúnebre, lamentações e ais. É o que estava acontecendo lá. Canto fúnebre por quê? Porque eles foram para o exílio, muitos morreram. Lamentações por quê? Porque perderam tudo, por causa do pecado. Ais por quê? Mesmo motivo, perderam tudo por causa do pecado. E Deus mandou então, isso aqui é uma visão, está dizendo o quê? Anuncia que eles vão chorar, que eles vão perder tudo, que eles vão se lamentar. Que já estão se lamentando, que já estão chorando, porque perderam tudo por causa do pecado. Ah, padre, você só fala de pecado? Não, mas a leitura é sobre isso. Vou falar sobre isso, né? E interessante que na boca dele o gosto é doce, né? Era doce como mel na boca, porque esse rolo. Mas no ventre depois ele vai sentir angústia, né? Porque doce, porque ele anuncia a vontade de Deus, a palavra de Deus. O profeta tem que anunciar. Quando tem que anunciar desgraça, tem que anunciar. Pode ficar calado, não. O próprio Ezequiel diz: se eu te mandar anunciar o castigo e tu não anunciares, e eles foram para o castigo, tu vai morrer por causa disso. E eles não se converterem e forem para o castigo, tu morre. Mas se tu anunciar o castigo e eles não se converterem, eles morrem sozinhos, tu não morre não. O profeta tem que anunciar aquilo que Deus manda. Aqui, o castigo deles, canto fúnebre, lamentação e ais, era doce o anúncio, porque ele obedece, tem que obedecer. Mas tudo isso aqui aconteceu. O povo foi para o exílio por causa do pecado. Ficou lá de 586 a 539. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.